Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal feito para falar com você que deseja atuar como consultor técnico. Me chamo Cristóvão, sou consultor ILP e auxilio pecuaristas que querem migrar de um sistema convencional de criação para uma pecuária mais intensiva, integrando lavoura e pecuária. Na conversa de hoje, eu vou falar com você sobre os 4 desafios que você precisa superar para atuar como consultor. Então, bora para o vídeo. Se me fosse perguntado há 15 anos atrás se eu me via atuando como consultor técnico dentro do agronegócio, eu responderia que não. Há 15 anos atrás, eu decidiria cursar técnico em agropecuária na antiga Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, hoje atual Instituto Federal do Pará. Eu sou natural de Macapá, estado do Amapá, e na época o Amapá não apresentava vocação para a produção agropecuária, não em larga escala. Meu pai era metalúrgico, minha mãe professora, e eu não tinha nenhuma experiência com o campo. E essa história é para mostrar para você que não é necessário nascer ou ter experiência da porteira para dentro para atuar como consultor na pecuária. Na minha graduação, na Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Sinop, eu sempre busquei me posicionar dentro de sistemas integrados de produção. Porém, minha primeira experiência como zootecnista foi numa EPE. Nesse estabelecimento de pré-embarque, onde os animais são reunidos e preparados para embarcar, chegava-se a ter 19 mil animais em apenas 1.300 hectares. Para manter altas taxas de lotação como essa, é necessário muita gestão e tecnologia. Nessa empresa, eu vivi a filosofia de que o capim é como qualquer outra cultura. Para você ter uma boa formação e fazer um bom manejo, é necessário fazer análise de solo, adubação constante, controle de praga e rotação de cultura. E eu tive que fazer tudo isso até me tornar responsável de confinamento. Mas o que me chamava a atenção em toda aquela loucura era que o consultor técnico responsável por fazer aquela engrenagem com zootecnista, veterinário, agrônomo, tecnólogo do agronegócio, contador, capataz, vaqueiro, a formação dele, ele era técnica agrícola. E a grande sacada disso é que não é a sua formação que vai determinar a sua autoridade na área que você atua, mas o quanto você conhece do negócio. E para ser consultor ILP, você precisa enxergar o sistema como um todo. Não basta você saber executar as tarefas muito bem, de forma muito técnica, se você não tiver algumas habilidades que não estão tão evidentes. E a galera do comercial domina isso muito bem, a comunicação. E esse é o primeiro desafio que eu tive que enfrentar na minha jornada como consultor. Para a gente começar a falar de comunicação, eu vou contar só uma curiosidade sobre mim. Eu já fui gago. Imagina eu chegando lá com o produtor. Isso não ia dar muito certo, né? Então, se você sofre desse problema, não deixe isso te impedir de você ir atrás do seu objetivo, daquilo que você quer. A gagueira, ela é uma disfunção da fala, de origem psicomotora, e você vai no fonoaudiólogo, que ele vai identificar a origem da sua gagueira e te passar o melhor tratamento. Não é nenhuma novidade que quem se comunica bem cria, não tem, cria as melhores oportunidades. O consultor técnico responsável lá de todo aquele projeto, que foi o primeiro consultor com quem eu tive contato depois de formado, ele me falava que eu tinha um problema de comunicação. Eu imaginava qual que seria esse problema de comunicação. Às vezes, para trabalhar dentro dessa área, às vezes não, sempre para trabalhar dentro dessa área, você precisa se comunicar de forma clara. Às vezes você vai pensar que o produtor não está fazendo aquilo que você está recomendando. E não é isso. Você não está entendendo qual é a raiz do problema que está travando ele na hora de agir. Então é muito importante que você deixe claro para ele qual que é a proposta que você está levando para ele. A galera do comercial domina isso muito bem. Tudo se resume a vendas. Às vezes você pensa que vendas vai desmerecer todo o tempo que você investiu na sua formação. E se você pensar isso, deleta. Tudo se resume a vendas. E é na comunicação que você vende o seu serviço, que você vende a imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Então, caso você tenha dificuldade de se comunicar, experimenta fazer um curso de vendas ou desenvolver técnicas de vendas.
e procura sempre habilidades que vão melhorar a sua comunicação, porque isso vai te ajudar bastante na jornada como consultor. Vamos agora para o segundo desafio do consultor, a experiência. Quando eu chego na fazenda, você acha que o pecuarista me pergunta se eu tenho experiência? Não, porque hoje eu falo com experiência. Mas na minha primeira entrevista para zootecnista, quem me entrevistou, o consultor técnico responsável daquele grande projeto, o senhor Roque de Lorenzo, ele me avaliou não a minha experiência, porque no meu currículo dizia que eu não tinha experiência como zootecnista. Ele avaliou o meu perfil. E você construir um perfil de consultor é a proposta desse canal. Ele me falou que eu ainda não era zootecnista, mas com o tempo eu pegaria a experiência. Primeiro, eu fiquei sob orientação de um profissional qualificado, com muita experiência, e adivinha só, ele não tinha nem o fundamental, o senhor Cláudio. Mas ele falava com tanta experiência que uma vez eu perguntei para ele se ele era zootecnista. E ele falou, não, eu já faço isso há mais de 25 anos, 30 anos. Ele nasceu dentro disso. Então, primeiramente eu acompanhei ele, vivendo ali, a vivência. E é importante a gente separar isso, experiência de vivência. Primeiro, eu acompanhei ele, tive uma experiência vivencial e só depois de muito tempo acompanhando ele, vendo como ele fazia, é que eu me percebi capaz de fazer sozinho. A minha proposta para você é te passar uma vivência, porque a experiência eu não posso te transferir. A experiência é algo que você adquire, é algo interno. A vivência é quando você aprende com aquilo que você está vendo. Mas observa que primeiro eu vi, depois eu fiz e só então eu adquiri a experiência. Nesse ponto, eu quero te dar um ultimato. Se você quer trabalhar como consultor técnico, eu te recomendo que você comece pela consultoria. Não vai atrás de fazer um bocado de curso, você vai aprender um bocado de ferramenta e no final das contas você vai saber fazer apenas aquilo ali e ponto. Não quer dizer que você não tenha que fazer uma especialização, se for da sua vontade fazer um mestrado, o doutorado, mas isso não vai te dar autoridade como consultor. Eu vou te falar a verdade, que você vai ter pelo menos um ano de trabalho para você vender a sua experiência como consultor. Porque nesse negócio da pecuária, o calendário ele tem um ano. Começa em julho, termina em junho. E aí, nesse período, você vai implantar uma lavoura de milho, você vai fazer uma silagem, você vai desmamar o bezerro, você vai engordar o boi. E aí, no final desse ciclo de 12 meses, é que você vai poder dizer que você adquiriu a experiência. Então, se você não começar logo pela consultoria, você vai ficar correndo atrás de várias formações e no final você ainda não vai ter decidido em que nicho que você quer atuar. Então, não perde tempo tentando fazer perfeito. É melhor você fazer bem feito. E eu gosto de usar nesse exemplo uma foto que eu vi esses dias sobre um comercial da BIC. Desde 1950, a BIC tem o mesmo formato. Ela nunca mudou. Por quê? Porque ela faz o básico bem feito. Aproveitando esse embalo, que eu já falei sobre fazer o básico bem feito, eu vou falar sobre o terceiro desafio do consultor. Uma coisa que eu aprendi na prática. Eu demorei um tempo para perceber isso, porque eu nunca tive alguém com essa proposta que eu estou trazendo para você. Não existia um mapa, um manual dizendo como iniciar na consultoria. Então, por isso, eu levei um tempo até eu ter um posicionamento. Posicionamento profissional é algo extremamente importante para o consultor. Quando eu fui abrir minha empresa de consultoria, eu sabia fazer várias coisas. Eu sabia usar várias ferramentas. Eu formulava ração, produzia silagem, produzia milho grão, trabalhava com manejo, trabalhava com piquetes, trabalho com reprodução. Mas como é que eu ia vender isso? Então, quando alguém me perguntava o que eu fazia, eu sou zootecnista, consultor técnico. Tá, mas o que você faz? Eu ia dizer isso tudo, que eu fazia silagem, que eu fazia grão, e não é nada disso. Hoje eu me posiciono como consultor ILP. E quando que foi que eu tive a sacada que eu estava no caminho certo? Na empresa para a qual eu presto consultoria, para o Senar,
aqui do estado do Pará, o supervisor me chamou para dar um treinamento. E de momento eu não iniciei logo fazendo as aulas e discutindo o tema, nada disso. Eu fiquei ali uns 2 ou 3 dias pensando, cheguei com ele e perguntei: você quer que eu aborde o tema de nutrição? Esse foi o tema que ele me deu. De forma técnica? Ou você quer que eu mostre para os consultores como eu faço? Ele prontamente respondeu: é exatamente isso que eu quero, que você mostre como você faz. Então, naquele momento, eu tive a sacada de que eu estava no caminho certo. Então, me posicionei como consultor ILP e comecei a perceber que sempre que a dúvida girava em torno desse tema, outros colegas vinham me procurar. Até mesmo amigos que estavam fora do mercado me buscaram para perguntar sobre como entrar nesse mercado de consultoria. E ao longo desse tempo, eu orientei amigos e percebi que eu estava fazendo uma mentoria na prática. Trouxe pessoas para trabalhar como consultor na pecuária que não tinham nenhuma experiência com pecuária ou com consultoria. Então, logo eu calibrei a minha visão de consultor e comecei a perceber que esse era o posicionamento profissional que eu tinha que ter. Então, hoje, quando me perguntam o que eu faço, eu não digo mais, eu faço silagem, eu faço grão, eu trabalho com formulação de ração. Isso aí são ferramentas que vão te ajudar na tua estrada como consultor. Mas isso não passa posicionamento. Lembra lá do começo do vídeo? Eu disse, eu auxilio pecuaristas que querem migrar do sistema convencional de criação para uma pecuária mais intensiva, integrando lavoura e pecuária. Dessa forma, eu me posicionei como consultor ILP, mas não paro por aí não. Agora eu vou falar para você sobre o quarto desafio do consultor. Alguns de vocês já estão pensando, como é que eu agrego valor, como é que eu fecho mais venda, como é que eu vou vender consultoria. E esse é o quarto desafio do consultor. Quanto cobrar? Agora que você se comunica bem, você sabe apresentar a sua proposta de forma clara, você adquiriu experiência e você tem um posicionamento profissional, fica a dúvida: quanto vale uma consultoria? Eu recebi essa dúvida recentemente por um colega que já tem doutorado e está começando na consultoria. Ele me perguntou quanto eu cobro pela minha consultoria. Bom, existem duas maneiras de cobrar. Um valor fixo, você está começando, vou resumir numa história. Há 3 anos atrás, eu fui procurado por um pecuarista que já sabe que eu trabalho com ILP e ele queria renovar 9 alqueires de pastagem com produção de milho grão e implantar um sistema rotacionado para 1.500 animais. Eu estabeleci para ele um preço fixo com uma visita por mês. A gente não fechou negócio, porque ele queria 2 visitas por mês. E o que acontece? Se o produtor não entender a proposta de que você está vendendo um projeto para ele e não a sua visita na fazenda, dificilmente você vai ter resultado com esse pecuarista. A segunda forma de você cobrar é porcentagem. Dependendo do tamanho do desafio e da responsabilidade, você pode estabelecer uma porcentagem. Eu costumo cobrar 5%. Logo, se eu pegar um projeto de 4 alqueires e formei aí esse alqueire, né, com integração lavoura-pecuária com R$ 27.000, você vai ter algo em torno entre R$ 5 e R$ 6.000 nesses 5 meses que você vai dar acompanhamento, que você vai fornecer consultoria para esse pecuarista. A exemplo de um resultado entregue recentemente, quando você trabalha com pecuarista, o que ele quer? Ele quer formar pasto. Então esse pecuarista falou que não queria investir muito, ele ia fazer um investimento médio. E lá, nesses R$ 27.000 por alqueire, ele colheu 19.500 quilos de grão e deixou uma pastagem formada. O custo da saca produzida na fazenda dele saiu a R$ 64, R$ 65. Aqui nessa região que o milho está custando em torno de R$ 100, foi um resultado muito positivo, além de que ele deixou uma pastagem formada. Então não tem medo de colocar preço no seu serviço, porque quando você apresenta uma estimativa de resultado, ele vai comprar o resultado. Ele não vai se preocupar com o valor,
porque você está agregando valor econômico à atividade dele. Porque aqui o objetivo nosso é levar você a sujar a botina de bosta. E se eu agreguei valor para você nessa sua jornada como consultor, ou se você é da área comercial e deseja converter mais vendas, tranquilo também. Esse canal aqui ele vai falar com você. Então, procura lá Cristóvão Consultoria no Instagram, no YouTube, na minha página do Facebook. Se eu não respondi nenhuma das dificuldades que você está enfrentando agora, deixa aí no seu comentário que eu posso te responder em um próximo tema. No nosso próximo assunto, eu vou falar sobre ILP, de forma prática, lá dentro do sistema. Então, me segue para você continuar acompanhando mais sobre esse tema, se for do seu interesse, claro, ser um futuro ou melhorar na sua consultoria técnica.